meu nome é Nathalie Gudaiol, eu sou psicóloga e faço parte da Cerebral Influencer. Hoje eu quero conversar com aquelas pessoas que perdem a paciência. Bom, eu sei que existem muitas pessoas que têm uma perda mais rápida de paciência com comparação às outras. E isso, na verdade, tem a ver, sim, com o histórico de vida e com a forma como a pessoa interpreta os fatos que acontecem na sua vida. Então, algumas pessoas conseguem ter um controle maior de paciência do que outras. Sabe quando aquele seu funcionário chega e pede para você repetir tudo aquilo que você já disse há pouco tempo atrás e ele não reteve aquelas informações e aquilo te gera uma frustração enorme, uma vontade muito grande de dizer coisas que talvez você não deveria dizer? Ou quando o seu filho repete comportamentos que você já disse para ele que são errados ou que você não gosta ou que não são tão adequados para aquele ambiente e mesmo assim ele os faz e aí você acaba perdendo a paciência e agindo por impulso? Sabe quando seu companheiro acaba de novo te falando alguma coisa que você já ouviu, que você às vezes já debateu, ou quando você já pediu para que ele não tivesse determinado tipo de atitude e ele acaba repetindo aquilo e aquilo te tira do sério e você diz ou faz coisas que você depois julga que não deveria ter feito e aquilo gera uma frustração enorme em você? Bom, quem nunca passou por isso, né? Acontece que algumas pessoas têm uma condição melhor de reter suas emoções e não agir por impulso, diferente de outras pessoas que acabam agindo por impulso e colocando tudo a perder. Então, é muito comum que no consultório eu escute pessoas dizendo que se descontrolaram, que perderam a razão e acabaram fazendo coisas que depois, ao racionalizar, não teriam feito. Vamos falar então um pouquinho sobre isso? Existe uma área do nosso cérebro chamada controle inibitório que ajuda o nosso cérebro a auxiliar isso. Ou seja, as pessoas, todas elas, têm pensamentos ruins. Mas aí aquele pensamento vem, aquele impulso vem e a pessoa consegue reter aquela condição, racionalizando sobre aquela informação e olhando para outros aspectos, conseguindo enxergar a coisa de outra forma. Com isso ela consegue agir de uma forma diferente. Acontece que quando você age por impulso, você age sem pensar. Então, na verdade, você não pensou, você só agiu, né? Você executou algo ali de uma forma automática. O nosso cérebro, quanto mais estimulado for, melhor ele vai responder. Então você precisa estimular o seu cérebro para que ele consiga assim encontrar outras formas de execução, outras formas de agir diante de situações, sejam situações boas ou ruins. Nesse caso a gente está falando de coisas ruins, de coisas que nos tiram do sério. Vou compartilhar com vocês uma dica para melhorar o controle inibitório. Mas mais do que isso, uma dica para controlar a flexibilidade de pensamento. Para controlar o controle inibitório, eu já falei anteriormente que é importante racionalizar. Então, trazer aquelas questões que estão te ferindo, né, te machucando, para o seu raciocínio mental e perguntar para si mesmo: bom, por que isso está me incomodando tanto? O que realmente eu estou pensando? De que forma que eu posso agir? A flexibilidade de pensamento, ela pode ser trabalhada a partir de labirintos. Lembra quando você era criança e você recebia labirintos e você precisava encontrar uma forma, um caminho de se chegar a um objetivo, sendo que no meio daqueles caminhos haviam vários empecilhos e você precisava passar sobre eles? Essa é uma boa forma de você trabalhar, né, a sua flexibilidade de pensamento. Ou seja, de você conseguir encontrar caminhos diferentes para se chegar no mesmo objetivo. Existem pessoas que olham somente para o problema e existem pessoas que tiram do problema a solução. Esse é o objetivo de trabalhar com o labirinto, é você olhar para um problema e ver que o problema é a solução. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, espero de verdade que vocês usem essas dicas no dia a dia de vocês. E se vocês usarem, se vocês gostarem do resultado, eu quero que vocês compartilhem aqui o que vocês viram e sentiram através disso, que deixem o seu joinha se gostaram desse conteúdo, compartilhem com outras pessoas e eu espero vocês em breve para mais vídeos aqui. Muito obrigada!